seja bem-vindo à aula de História e Geografia com a temática Transformações e Permanência nas Trajetórias dos Grupos Humanos. Eu sou a professora Verônica Aranha. Qual é a habilidade nessa temática? É reconhecer a história como resultado da ação do ser humano, no tempo e no espaço, com base na identificação das mudanças ocorridas ao longo do tempo. Vamos dar início. Falando sobre a origem do ser humano, tanto da forma religiosa quanto científica. Na religiosa, a origem do ser humano ela se dá através do criacionismo, que é quando o homem foi criado por um ser supremo, ser esse denominado de Deus. Já a forma científica é através do evolucionismo, ou darwinismo, que é o ser humano e os demais seres vivos, eles se originaram de organismos mais simples, que sofreram transformações ao longo do tempo, que esse processo é conhecido por uma seleção natural. Aqui temos a transformação da espécie humana. Aqui temos o primeiro, que é Australopithecus afarensis, que foi o primeiro a caminhar ereto. Ele media cerca de 1 metro de altura e tinha um crânio pequeno. Ele vivia em pequenos bandos nas florestas e nas savanas. O próximo é Paratropus boisei. Ele tinha um crânio maior que o do Australopithecus africanus e ele media perto de 1,2 metros de altura. E ele pode, segundo os dados da história, ele poderia ter usado alguns tipos de ferramentas. O outro é Australopithecus anamensis, que ele tinha postura bípede e uma aparência semelhante, esse daqui, ó, semelhante à dos macacos, exceto na arcada dentária, que não era bem adaptado a viver nas florestas. O outro é o Australopithecus africanus. Ele tinha um crânio e dentição semelhante à humana e media cerca de 1 metro de altura. Homo habilis. Esse foi o primeiro da espécie do gênero Homo. Ele não vivia mais em árvores e media aproximadamente 1 metro. Esse foi o primeiro a fabricar instrumentos de pedra, osso e madeira. Homo erectus, esse daqui, ó, é o maior que o Homo habilis. Homo erectus era maior que esse daqui, Homo habilis. Ele era cerca de 1,3 a 1,7 metros. Ele andava completamente ereto, ou seja, reto, e começou a dominar o fogo e a lascar a pedra, que utilizava nas cavernas como habitação e foi o primeiro a sair da África. O outro é o Homem floresiensis, vivia isolado na Indonésia. Ele produzia instrumentos de pedra lascada, caçava e preparava alimentos assados ao fogo. Homem neandertalense. Ele conviveu com o Homo sapiens, vivia em bandos, fabricava instrumentos de pedra e vestia-se com pele de animais e enterrava seus mortos, comunicava-se por meio de sons articulados. E o por último, há 150 mil anos até a atualidade, é o Homo sapiens, que é a espécie ao qual pertencemos, segundo a ciência, tá? Como eu falei anteriormente, segundo a ciência, essa aqui foi a transformação da espécie humana. Que esse tipo aqui, o Homo sapiens, é a espécie ao qual pertencemos, segundo a ciência, que desenvolveu as técnicas da cerâmica e da metalurgia, construiu cidades e desenvolveu a agricultura e a criação de animais. Este elaborou a linguagem falada e depois a escrita. A pré-história. O termo da pré-história ela foi criada em 1851 e é utilizada para se referir ao período da vida humana que antecede a invenção da escrita. Esse período da pré-histórico, ele durou aproximadamente 5 milhões de anos. Ele tem início com os primeiros registros históricos
e se estende até aproximadamente 4.000 anos antes de Cristo. Existem alguns estudiosos que não usam esse termo pré-história, porque eles optam para denominar esse período da época da história como os povos pré-letrados ou povos ágrafos. O povo ágrafos seria um povo sem escrita, pois ele não possui nenhum tipo de registro de escrita sobre a sua evolução. A história ela vai se dividir em 3 períodos: o período paleolítico, que é esse aqui, o neolítico e a idade dos metais. O período paleolítico, ou idade da pedra lascada, foi o período em que os primeiros hominídeos apareceram na Terra, tá? Olha aqui, vemos uma figura aqui, ó. Esse período ele durou cerca de 3 milhões de anos. Ele terminou aproximadamente em 10.000 anos antes de Cristo, quando houve a Revolução Neolítica, que é esse período aqui. Durante o período paleolítico, os antepassados do homem eles começaram a diferenciar-se dos outros animais, porque foi nessa época em que eles passaram a produzir os primeiros objetos em pedra lascada. Nesse período, eles eram nômades, viviam da caça e da coleta. Eles se deslocavam muito em busca de alimentos, pois nesse período eles não produziam os seus alimentos e também neste mesmo período se deu o início dos primeiros instrumentos de caças feitos a madeira, osso ou pedra. Nesse período também foi o período em que o homem ele fez a descoberta do fogo e assim passou a utilizar o fogo para fazer refeições e também para se defender de animais. O período neolítico, que é esse aqui, o segundo que nós podemos observar nessa imagem aí, ele foi marcado pelo surgimento das primeiras civilizações. Nesse período, o homem ele já tinha conquistado o domínio pelo fogo e ele começou a praticar agricultura, deixando de ser dependente da caça e da coleta. Nesse período aqui, ele deixa de ser nômade e ele vai construir comunidades e vai começar a produzir para a sua existência. E a última é a idade dos metais. Esse período aqui ele foi caracterizado já pela fabricação dos instrumentos em metais, ainda que de forma rudimentar. Nesse período, o homem ele começou a dominar as técnicas de fundição, como vemos aqui na imagem, o homem produzindo uma lâmina. Na idade dos metais foi o período em que a população cresceu em algumas partes da Terra, que assim surgiram as primeiras comunidades que deram origem às primeiras civilizações. A transição da pré-história para a história. Divisão da história. Na divisão da história, o período que corresponde à Idade Antiga ou Antiguidade vai desde a invenção da escrita, que é entre 4.000 anos antes de Cristo e 3.500 antes de Cristo, até a queda do Império Romano do Ocidente, que é 476 depois de Cristo. A Idade Antiga ela se dividiu em Antiguidade Clássica e Antiguidade Oriental. Que a Antiguidade Oriental ela inclui a civilização egípcia, ou seja, os hebreus, os fenícios e os persas na civilização mesopotâmica. E já na Antiguidade Clássica Ocidental é que envolve os gregos e os romanos. A Idade Média. A Idade Média ou Idade Medieval, ela compreende o período em que se estendeu de 476, com a queda do Império Romano, até o ano de 1453, com a tomada da Constantinopla pelo Império Turco Otomano. Esse período ele foi marcado pela Igreja Católica, com enfraquecimento comercial, com sistema de produção feudal e a sociedade hierarquizada. E a Idade Moderna. O marco histórico da Idade Moderna é a queda do Império Bizantino. Esse período ele se estende até 1789 com a Revolução Francesa. Durante a Idade Moderna, o mundo ele passou por uma série de transformações.
Originou-se da queda devido à expansão dos turcos e que enfraqueceu o Império Romano. E ele se estendeu até a Revolução Francesa, que a Revolução Francesa ela durou 10 anos e que foi a queda do regime absolutista. Essa revolução ela foi causada pelas consequências de uma crise no país que atingia as relações políticas, sociais e econômicas e que causava uma grande desigualdade no país. A Idade Contemporânea. A Idade Contemporânea ela está inserida na divisão da história como o período que tem início com a Revolução Francesa e que perdura até a atualidade. A contemporaneidade ela foi um período em que aconteceram grandes mudanças mais profundas nas formas de organização da sociedade. Esse período histórico ele foi marcado por grandes conflitos e grandes guerras mundiais. Como, por exemplo, aí tem a foto aqui da Revolução Francesa, que eu destaquei agora há pouco, que foi uma grande revolta, né, que buscava igualdade nos setores políticos, sociais e na economia. Conclusão. A divisão da história, como podemos ver, ela foi um método usado para separar a história da humanidade em períodos cronológicos, ou seja, em determinados tempos, com características em comuns para os fins didáticos. Esse período, eles possibilitam nós conhecermos as transformações do ser humano ao longo do tempo. Essa foi a nossa aula, espero que tenha contribuído para o conhecimento de vocês e até a próxima.